Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã venha inundando os vossos corações, né? E que venhamos ter um dia de gratidão, um dia de busca, um dia de arrependimento, né? Um dia de se humilhar na presença do Senhor, meu irmão. Nesta manhã eu quero compartilhar mais uma palavra que Deus me deu esta manhã ao sair para trabalhar, certo? E eu irei compartilhar, está escrito lá no capítulo 10 de Romanos. Mas antes de ir para a palavra, eu quero fazer uma afirmação, né? Uma afirmação da própria palavra, né? Que ela está lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, né? Ele diz assim, ó: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E aí ele diz, ó: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso aqui é uma afirmação de Pedro e João, diante do Sinédrio, certo? Então ele diz aqui que não há nenhum nome, meu irmão, debaixo do céu, em que nós podemos ser salvos, só o nome de Jesus Cristo. Amém? E voltando para a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? O Espírito Santo falava assim, ó: Como ouvirão se não há quem pregue, né? Falar, ouvir. Para alguém ouvir, alguém tem que falar. Amém? Então vamos lá, querido. Capítulo 10 aqui, o título ele diz assim, ó: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Ele está escrito no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, não ao versículo 21. Mas eu vou ler a partir do 9 ao 15, certo? Para que a gente venha falar um pouco sobre esses versículos, né? Aí diz assim, ó, no versículo 9 do capítulo 10 de Romanos: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Coração. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus falou: se me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí ele vai e diz, ó: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, ó. Invocar, meu irmão, clamar, pedir, depender, se humilhar diante da presença desse Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi falado, né, que não há nenhum nome debaixo do céu por meio do qual nós podemos confiar. O amor de Deus, meu irmão, é maior do que o amor que a minha esposa tem por mim, que os meus filhos têm por mim, que a minha mãe tem por mim. O amor de Deus supera todas essas coisas. É muito maior, não se compara. Aí ele fala, né? Rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, né? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão
se não for enviado. Porque está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, meu irmão. Então foi essa palavra que Deus me deu nessa manhã, meu irmão. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, meu irmão, a nossa missão, a nossa função aqui na terra, né? Ela tem um propósito, ela tem um projeto. E esse projeto foi criado em Deus, meu irmão. Se Deus ele não nos amasse, ele não tinha permitido que nós viéssemos conhecer o mundo, essa vida, que nós não viéssemos conhecer a sua soberania, entendeu? Então foi para isso que ele nos criou, para esse propósito, primeiramente para conhecer a sua grandeza, para conhecer a sua riqueza, a sua sabedoria, o seu poder, né? E espalhar e anunciar, né? Essa glória, esse poder, né? Que nós passamos a conhecer. Aqui ele faz uma comparação, né? Do povo de Israel, que Deus tinha escolhido lá no passado, né? Que, como diz aqui, ó, no começo do capítulo 10, ele diz assim, ó: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, no versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas verá por elas, né? Aí lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, o que é que Moisés diz? Levantarei do meio de vós um profeta, semelhante a mim. Ouçam tudo o que ele dirá. Ou seja, estava falando de quem? De Jesus Cristo. Lá em João capítulo 9 e versículo 29, os fariseus diz: nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas a este aí não sabemos de onde é. Olha que falta. Aí Jesus diz o quê? Em outra passagem: erreis em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, porque eles falavam que Deus tinha falado com Moisés, mas o próprio Moisés falou a respeito de Jesus Cristo. Entendeu? Que ele seria um profeta. O maior profeta, né? Foi posto como a pedra de esquina, a pedra que os construtores edificaram, porque Israel edificou. Foi de Israel que foi falado de Jesus na lei, foi de Israel que foi falado de Jesus nos profetas, foi de Israel que foi falado de Jesus nos salmos, nos juízes, né? Por meio dos juízes. Amém? Então, irmão, era essa palavra que eu queria deixar. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, eu e você, meu irmão, nós somos boca de Deus aqui na terra. Então, que a gente venha falar no tempo e fora do tempo, porque a palavra é dele. Então, é ele que vai dar fazer crescer, fazer dar frutos dignos de arrependimento, né? Frutos dignos de invocar o nome desse Deus maravilhoso e poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Fica com essa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Leia Romanos capítulo 10, do 1 ao 21. Leia o livro de João, no capítulo 9. Leia Deuteronômio capítulo 18. Leia Atos capítulo 4. Leia essa palavra, meu irmão. Anuncie essa palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado.